o novo integrante do STF, o Mendonça, ele, ao entrar no STF, ele já consolida uma maioria contra Luiz Inácio Lula da Silva dentro do STF. Uma maioria que se formou de 2016 em diante, né? Nós vimos o que uma maioria perversa no STF consegue fazer, que lá por 2018 essa maioria passou a ter dúvidas sobre efetivamente o que deveriam fazer. Carmen Lúcia, Rosa Weber passaram a ter dúvidas se a perseguição ao PT e a Luiz Inácio Lula da Silva eram devidas, e essas dúvidas foram prontamente sanadas na base de tweets de militares na direção do STF, e eles acabaram, a partir daí, consolidando todas as barberagens, as arbitrariedades e os absurdos que foram feitos, não só contra Lula, mas contra o Brasil, né? Porque eu tenho certeza absoluta que Lula teria ganho a eleição de 2018, nós não teríamos 600 mil mortos, não estaríamos com uma inflação na casa de 2 dígitos e em recessão técnica, como nós chegamos hoje, mesmo nós tendo um ministro da Fazenda completamente lunático que diz que a economia brasileira vai muito bem. Então, o que o STF fez não foi somente contra Lula, mas foi contra o país inteiro. E isso ocorreu porque formou-se uma maioria no STF contrária à própria Constituição, né? Uma maioria que era formada naquele momento por um grupo lavajatista muito sólido e por um outro grupo liberal que via no combate ao PT uma forma de garantir a eleição do PSDB. Né? O que está acontecendo hoje com a entrada do Mendonça no STF é que essa maioria anti-Lula se forma novamente. Tá? E é óbvio que por caminhos diferentes e por motivações diferenciadas, e talvez apontando para um resultado diferente do que foi de 2018, porque nós vimos o desastre que ocorreu, mas ainda assim uma maioria contra a democracia, uma maioria contra a vontade do povo, e nós temos que ficar atentos sobre isso. Nós vamos falar hoje também sobre uma manifestação que eu fiz um tanto quanto polêmica, que eu já peço desculpas aos meus amigos que são advogados, juízes, ministros e juristas de toda sorte, e eu os sigo e aprendo demais com eles em diversos momentos, são todos pessoas muito fantásticas, mas nesse atual momento do Brasil, nada do que juristas ou advogados falarem para vocês vale um vintém, tá? Porque juristas só conseguem prever coisas dentro de uma sociedade se as instituições estiverem em pleno funcionamento. E, aliás, é para isso que as instituições servem. A gente vai falar daqui a um pouquinho. Como nós estamos no Brasil, num momento em que nós vivemos um regime político da mão grande, né? No Brasil, quem pode faz e o resto que se estrepe, e esse foi um regime político estabelecido desde o golpe contra a Dilma e que teve a chancela do STF. Como nós vivemos isso no Brasil hoje, os juristas pouco sabem, pouco podem dizer. Tá? Então essa história do não, mas todos os processos contra o Lula caíram, não porque não tem chance dele ser julgado em primeira instância e em segunda instância, né? Tem argumentos jurídicos que parecem sólidos, mas que se desmancham efetivamente no ar porque as instituições brasileiras não são nada mais do que uma casca oca hoje. E nós vimos efetivamente o que fizeram em 2018 para julgar Luiz Inácio Lula da Silva em tempo recorde. Quer dizer, o TRF4 julgou os processos do Lula em menos de 2 meses. Leu efetivamente todo aquele calhamaço de coisa para poder tomar uma decisão, segundo eles, né, embasada a respeito daquilo, num prazo aí de 15 dias, 20 dias. Então, eu acho muito estranho que a esquerda brasileira não aprenda nada. Não estou dizendo toda a esquerda, mas uma parte significativa dela não aprende nada. Fica com um pé na esquerda e outro pé no centro, rezando por uma institucionalidade meritória, vamos dizer assim. Né? Rezando como Dilma, em alguma maneira, fez quando assumiu o segundo mandato. Né? Então, vamos respeitar as instituições e nós vamos ter 4 anos aí para resolver os problemas do Brasil. E parece que essa esquerda não aprende que a história do Brasil
é a história da subversão das nossas instituições ao interesse dessas elites, sejam elas as elites do capital, ou sejam elas essas elites burocráticas estabelecidas em pontos decisórios na nossa sociedade, que tem a condição, efetivamente, como um juiz de primeiro grau em Curitiba, de mandar prender o candidato que na época tinha a maior intenção de votos. Então, todos aqueles que acham que nós vivemos um mundo institucionalmente correto e que essas coisas não têm mais chance de acontecer e que o Fernando é um arauto da desgraça, talvez tenham razão na terceira parte. Pode ser que eu seja um arauto da desgraça, mas se eu for, e se essa desgraça não ocorrer, fiquemos todos felizes.